Olá, seja bem-vindo ao programa nosso desta quarta-feira, 5 de junho de 2019. O programa nosso, ontem nós tiramos uma folga, até porque segunda-feira fizemos jornada dupla, aí tem a compensação de horas extras. Boa, hein, Dr. Carlos Pape? Bom dia, bem-vindo ao programa nosso. Bom dia, Márcio. Tudo certo? Tudo firme contigo? Tudo bem. Gostou dessa compensação? Olha, vou me eximir de dar qualquer palpite trabalhista aqui, que só depois complica pra gente defender o jornal, Márcio. Boa. Ó, é o seguinte, o Edson Milnato já tá assistindo. Aliás, o Edson fazia tempo que não aparecia aqui ao vivo, né? Obrigado pela Bom dia pela a todo audiência. mundo que tá assistindo. O Dr. Carlos Pape, que é advogado do Fonsati Advogados Associados, escritório aqui de Toledo. Aliás, tem Toledo, tem Mato Grosso do Sul agora? Dourados, a filial, tem alguns anos já lá em Dourados. Muito bem, já estão expandindo, né? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. O convite pro Carlos, né? Vou chamar de Carlos porque a gente tem uma Faz favor. Né? Doutor Carlos já fica mais formal, né? Por que não é? Mas a gente quer falar sobre a questão do caso Neymar, que é um assunto bastante pertinente. Claro que tem a questão do Neymar ser uma figura pública e tal, mas juridicamente abre uma série de discussões, né, Carlos? Porque tem a questão do próprio jogador, tem a questão da moça, tem a questão dos advogados que estão envolvidos, enfim, tem uma série de consequências jurídicas em relação a esse caso. Esse caso, ele no final de semana ele acabou até virando quase uma série de memes, ficou engraçado por causa do vídeo do Neymar, até porque é um pouco triste, porque o tema estupro, até a palavra é muito pesada de ser dita, é um tema bem pesado de você falar sobre ele, você debater sobre ele, porque você quase todo tipo de caso você acaba caindo na discussão. Palavra da vítima versus a palavra do agressor. Uhum. E aí, a par disso, como que surgiu? Vamos fazer aquele histórico. Obviamente, eu fiz uma leitura mais acurada até para eu ter uma condição de falar com um pouco de mais, um conhecimento de causa, porque é um processo sigiloso, mas pelo que foi sendo divulgado. Começou que foi disparado na mídia o boletim de ocorrência. Só aí, na minha opinião, já começa errado. Como que você divulga na mídia um boletim de ocorrência de estupro, que é um processo sigiloso? Uhum. Só aí você já expõe a vítima. Pensa você, uma vítima de estupro, que vai na delegacia fazer o teu boletim de ocorrência de um crime desse tamanho, dessa complexitude, e já acaba tendo tudo vazado. E aí, Carlos, o seguinte, independente de ser ou não ser o Neymar, né? Exatamente, esse é o ponto. Porque, assim, casos de estupro, infelizmente, eles são rotineiros. E boletins dessa natureza acontecem a todo momento. Mas aí entra a questão legal. Independente de ser o Neymar, o João, o Zé, a Maria, não interessa. É um processo sigiloso. Com certeza. Independente se seja um artista, como o Neymar é, além de jogador, ele é um artista, tanto de propaganda que faz, seja uma pessoa comum, um advogado, um jornalista, o processo será sigiloso. Isso não tem dúvida nenhuma. E acabou vazando. Uma vez vazado, chega o Neymar, acusado de estupro, e grava aquele vídeo dele. Tem uns 7 minutos o vídeo. Uns 4 minutos aí ele se explicando, fala que é uma relação triste, que ele não gostaria de estar fazendo aquilo, que ele até se sente mal, expor ele, a família dele, toda essa relação íntima. E ele acaba fazendo aquela gravação de tela do celular dele, da conversa que ele mantinha com a moça que fez denúncia do estupro, e todo o histórico, né? Ele traz desde quando eles começam a conversar, um dá oi pro outro, e desde o começo da conversa, né, segundo o que é exposto no vídeo dele, já começa ela mandando umas fotos dela, mais íntimas, eles tendo umas conversas mais calorosas, o horário não permite a gente dizer mais, e vai avançando. Já é mantida uma relação de intimidade, ali fica bem claro que eles já estão íntimos ali, e ela manda fotos nuas para ele vai tendo conversa nesse sentido com ela,
Até que chega o momento dele oferecer para ela vir para a França. Uma moça aqui do Brasil, de São Paulo, se não estou enganado. E convida ela para vir para a França. Diz que a assessoria dele irá providenciar passagem, hotel para ela. Ela acaba aceitando e vai para lá. No determinado dia, ela fez, se eu não estou enganado, a denúncia que ela teria sido estuprada no dia 15 de abril. Agora, nesse dia 15, tem esse registro do print do Neymar, vai mostrando ela. Aí, Neymar, o que você vai vir hoje aqui me ver e tal, não vem, né? Ele fala, já estou indo aí no hotel, que ele havia reservado para ela. Ele vai até o hotel, eu até parei para reler justamente essa troca de mensagens. Ele diz, tô meio bêbado. Ela diz, caiu minha pressão, mas pode entrar no hotel e pula em cima de mim. Aí acontece provavelmente um ato. Eles voltam a se conversar no dia seguinte, no dia 16, que teria sido o dia posterior ao suposto estupro. E a conversa é mantida exatamente na mesma linha. Ela, inclusive, chamando ele para vir de novo no hotel. Você não consegue vir ver de novo para a gente ter mais alguma coisa? Então, óbvio, com palavras não tão puras, assim. Sim. Uma conversa íntima, como todo mundo mantém no seu dia a dia, no seu relacionamento. As pessoas mantêm esse tipo de conversa. Isso aqui não é para ser questionado. Não é uma discussão moral sobre se está certo ou errado. Exatamente. É o que efetivamente aconteceu. E aí, pronto. Ele publicou isso no Instagram dele. Inclusive, já foi até removido o vídeo do Instagram. Já foi removido, exato. Por, em tese, violar as diretrizes da empresa. Mas, enfim, o vídeo foi postado. Eu mesmo estava online na hora que foi postado. Vi o vídeo online. Quando eu vi, ele tinha acho que tinha 2 horas de postagem, já estava com mais de 2 milhões de visualizações. E aí surge o segundo ponto. Primeiro você teve o estupro. Agora você tem a divulgação de imagem da menina. Aí nesse caso, ontem, até eu estava lendo no Estado de São Paulo, o Estadão fez um levantamento, fez um rápido levantamento com 6, 7 advogados, e vamos colocar, de 5 advogados, 4 falaram que não houve crime virtual em função de ter havido a preocupação de tarjar nome e as partes íntimas da menina. E para um advogado, mesmo que isso tenha sido feito, houve a caracterização, configuração de um crime virtual. Na tua visão, Carlos, houve ou não houve um crime virtual nesse sentido? Vamos lá. Primeiro, vamos até a gente compreender um pouquinho como que surgiu esse crime virtual. Esse crime é uma lei que foi publicada em setembro de 2018, ou seja, uma coisa super nova no âmbito de crime. A gente não tem o quê? 7 meses da aplicação da lei. A gente não tem nem jurisprudência dizendo o que é e o que não é direito. Por que surgiu esse crime? Estava tendo muito daquele porn revenge porn. Que é o quê? O casal que brigava e aí a parte magoada, vamos colocar assim, da história, publicava fotos íntimas, vídeos íntimos do relacionamento. Exatamente, esse é o contexto. Por quê? Começou a surgir celular, internet, as pessoas se comunicaram por ali, naturalmente virou um meio de intimidade entre eles e começou a ter esse tipo de vazamento, que geralmente as mulheres são vítimas, infelizmente. Não é porque a gente fica feliz porque vai ter um de vítima, mas a maioria dos casos acaba sendo mulheres, por isso que foi tão preocupante na época. E foi publicada a lei, passou a ser sancionada. Acho que é o artigo 218C do Código Penal, que tem uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Quer dizer, foi uma tentativa de regulamentar, porque o direito também ele vai se modernizando de acordo com a própria sociedade, né? Com certeza. Ele está aí para isso, para ajudar a gente a ter esse limite. O que eu posso fazer? Posso dirigir rápido? Posso dirigir devagar? Dá esse norte para a sociedade. É a função do direito principal, pacificação social. Quer dizer, se antes, você falou do trânsito, antes você regulamentava o uso de carroças, né? Agora você regulamenta o uso dos carros. É a mesma coisa na internet. Antes você tinha um tipo de crime virtual que era os hackers e tal, e hoje você tem tem um termo técnico para isso, né? Que é um ódio virtual, né? Dizer, briguei e descarrego meu ódio
na internet. E aí, então, começaram a falar que o Neymar teria praticado esse crime. Você pediu a minha opinião, então, minha opinião, não houve a prática desse crime de divulgação, porque ele tem uma série de núcleos. O que é esses núcleos? É o que o ato dele configura o crime. Por exemplo, divulgar cena de estupro, divulgar cena de nudez, divulgar cena de pornografia. Isso consta lá no tipo penal. Na minha visão, ele expôs a conversa e até o que me consta, pelo que eu reparei do vídeo, todas as imagens foram tarjadas, que existia um seio dela, alguma imagem mais íntima dela, estava sendo tarjada. Inclusive, ele também não expõe o nome dela, ou pelo menos eu não encontrei no vídeo. Não há exposição, ele corta justamente aquela parte de cima do contato, onde fica o nome da pessoa, né, que a gente conversa no WhatsApp. Então, a princípio, isso, na minha visão, exclui o crime. E num segundo momento, ainda que tenha, eventualmente, ele não tarjado corretamente, exposto o nome dela, ele utilizou isso como um exercício de defesa. Quer dizer, daí seria um atenuante, no caso haja um processo nesse sentido. Provavelmente ele vai até ser processado, porque já estão investigando ele por conta disso. No Rio de Janeiro foi aberto um inquérito para investigar essa divulgação. Se houve ou não, se configurou o crime ou não, essa é justamente a função do inquérito. Isso até o momento é propício para a gente falar que até agora a gente está falando em investigação. Tudo. O estupro está sendo investigado, a divulgação está sendo investigada, o caso dos advogados está sendo investigado. Aliás, sobre isso, hoje pela manhã eu estava lendo no UOL, o ex-advogado da menina pode responder no Conselho de Ética da OAB. Ele pode responder pelo que eu compreendo do que ele fez, tanto eticamente, que é no âmbito da OAB, quanto criminalmente. Porque, para quem não está tão por dentro como a gente que já leu um pouco mais, esses advogados renunciaram o mandato. O que é renunciar o mandato? Eu, cliente, vou contratar o advogado. Carlos, me defenda essa causa. Defendo. Assina aqui, contrato, procuração. Normal. Redondinho, como toda causa. Ela fez isso com os advogados dela. Pelo que eles passaram, ela havia contratado eles para processar o Neymar por uma agressão e não por um estupro. E ela registrou posteriormente o boletim por estupro, não por agressão. Eles, então, entenderam por bem renunciar o mandato da cliente deles, porque entenderam que houve uma quebra de confiança. Houve uma mudança nesse curso natural. Ela contou uma coisa para eles e acabou fazendo outra. Isso, até então, dos advogados, é uma prática até... Não é normal, porque não acontece todo dia, mas é algo comum. Eu mesmo conheço outros advogados, tenho conhecidos que, por exemplo, já renunciaram o mandato de uma ação de guarda, que a pessoa conta toda uma versão para o advogado, e daí quando descobre no meio do processo, a pessoa estava mentindo para o próprio advogado para conseguir um direito. E a maioria dos advogados, embora, como toda profissão exista, pessoas bons e ruins, são éticos ainda. E entendeu por bem renunciar esse mandato dessa pessoa que otorgou, porque mentiu para ele. Não é a prática da pessoa aceitar uma mentira para contar no processo. E esses advogados agiram assim. Eles disseram, olha, você está mentindo para mim, chega, eu não vou mais tocar isso. Só que qual que é o erro deles? Acima de tudo, a violação do segredo do cliente. Um advogado, ele não tem o direito de expor aquilo que o cliente confidenciou para ele. Aquilo está sob um sigilo restritíssimo. É mais ou menos guardado as proporções com uma confissão de padre. Basicamente, igual você fala com o teu médico, você fala com o teu advogado, você fala com o teu padre. É um sigilo. Tanto que, por isso que o Código Penal também pune isso como um crime. Advogado que revela o segredo de cliente comete crime também. Quer dizer, então ele pode responder os advogados na OAB Sim, e criminalmente. Podem ser censurados, advertidos, caçados a OAB deles, enfim. A OAB que vai investigar e punir isso daí, quando responder um processo crime, sim, se a cliente deles quiser representar eles. Fala, Jéssica! Vamos ver. Para mim ver depois, que era sobre o caso do Neymar. Vamos ver. Olha aqui, ó. Que ela também expôs. Tá. Essa já estamos com fatos novos, essa eu já não tinha visto. Ó, tá escrito aqui, ó, no tweet, né? No
Twitter. No Twitter, ela escreveu aqui, ó. Já que o Neymar expôs minha intimidade, vou falar sobre o pi dele, que é super pequeno e michuruca. Daí colocou uma foto dele. Será que não é fake isso aqui não, Jéssica? Essa é a primeira pergunta que eu ia fazer. Cheio de comentários. Olha aí, Carlos. Enquanto o Carlos vai analisando, ó, quero mandar um abraço para o Adenilson Venturini, que mandou aqui bom dia, parabéns pelo programa. A Suzy Félix, a Suzy Fernanda, que é a secretária de comunicação, mandou um bom dia aqui para nós. A Sandra de Souza, o Dr. Rui Fonsati está nos assistindo também, então você capricha aí porque o chefe está vendo, né? Começar a parar de falar groselha agora. Agora eu falo sério, então. Muito bem. E aí, caso não seja fake, aquilo ali também não é uma... É uma exposição também. Só que aqui o crime, ele é da imagem. Da imagem. Ali ela só está falando sobre ele. Pode ter uma eventual, sendo verdadeiro, né? Não sendo fake. Pode ter um processo civil, indenização, danos morais, que é bem mais conhecido. Mas o crime que ele, em tese, teria cometido, divulgando fotos dela, aí já não se aplica para o caso dela. No caso, Carlos, ela registrou, e aqui nós não estamos para julgar ninguém, esse é um papel que cabe à justiça, né? O fato dela ter registrado o suposto estupro no Brasil e não na França é uma situação. O segundo ponto, ela demorou aproximadamente 2 semanas para registrar isso. Existe um prazo para prescrever, porque quando há um suposto estupro, pelo menos na minha visão leiga, há que se fazer o exame de corpo de delito, enfim, tem todo um trâmite burocrático legal para fazer. Primeira pergunta, ela deveria ter registrado esse caso na França ou ela poderia fazer isso no Brasil? Se você não souber, é claro, também tranquilo, porque o direito é muito amplo, né? E o segundo ponto é essa demora no registro deste suposto estupro. Isso, de uma certa maneira, prejudica o caso? Vamos por partes. Vamos começar pela mais fácil, que é a questão do prazo. Certo. Todo crime, seja qual for, estupro, roubo, furto, o que seja, dano, ele prescreve determinado tempo. Seja 10 anos, 20 anos, 1 ano. Por exemplo, uma injúria prescreve um tempo bem mais curto que um crime de estupro, que tem uma pena maior. Tá. Então ela tem esse tempo sim, ela pode demorar. Crime de estupro não vou saber de cabeça a prescrição dele, mas se não me engano, como é um crime que tem uma pena, eu acho, de 6 a 10 anos, é um crime pesado, começa para ter percepção da gravidade do estupro. Homicídio, a pena base é 6 anos. Estupro também. Quer dizer, juridicamente eles são... A pena base começa na mesma, para você ver a gravidade desse crime para a sociedade. Então, a partir do tempo que você tem de pena, é como que você calcula a prescrição. Certo. Um crime que tem uma pena de 1 ano, prescreve menos tempo. Um crime que tem uma pena de 5 anos, prescreve mais tempo. Essa é a lógica do direito, em resumo. No caso dela, então, tranquilo. Pode denunciar ele, fazer a representação em 15, 10, até mais de anos. A questão do exame do corpo de delito, ele é um meio de prova. Ok. Porque o estupro é um crime que a gente diz que deixa vestígios. Ou seja, se deixa vestígio, eu posso já fazer o exame na vítima e ver qual, até para você ter uma questão de gravidade do crime, se foi até, não sei nem como falar, mais leve, mais grave, porque de qualquer forma o crime é muito sério. É uma agressão, mas vamos aqui usar... Justamente para você saber atenuar a pena. Pode ter sido dado um tapa ou um soco. Exatamente. São forças diferentes. Ou até para ver se aconteceu um estupro ou agressão, como os advogados dela acabaram expondo na mídia. E aí a gente vai para a primeira pergunta, então, que é, mas por que não lá e aqui? Existem certos crimes que o nosso Código Penal ele autoriza, mesmo sendo cometido no exterior, ser punido no Brasil. Certo. É o que se chama de extraterritorialidade. Provavelmente eu falei errado a palavra. Mas se você preenche uns 5 requisitos que o nosso Código Penal expõe, você pode punir o crime que foi feito lá, por um brasileiro, aqui no Brasil. É mais ou menos como o caso do Cristiano Ronaldo, que está respondendo por um suposto estupro também nos Estados Unidos. Em Las Vegas, se eu não me engano, ele passou por lá e uma camareira de um hotel lá disse que foi estuprada pelo Cristiano Ronaldo. Seria mais ou menos a mesma coisa.
o Cristiano Ronaldo joga na Itália e o caso está sendo investigado nos Estados Unidos. Mais ou menos é a mesma coisa. É que assim, é que na maioria das vezes os crimes eles acabam indo atraindo para onde mora o réu. Né? Porque é onde vai estar a maioria das provas, onde foi consumado o crime. No caso do Cristiano Ronaldo, não penso tão a fundo assim, não li tanto sobre igual o caso do Neymar. Foi cometido nos Estados Unidos o crime, então a tendência é que seja investigado lá. Assim como se a moça não fosse americana, no caso dele, eu acho que era. Ela é americana, mas se ela fosse espanhola... E ela morasse na Espanha, ela poderia, se a regra do Código Penal espanhol permitisse, investigar lá. É o que essa fez. Se você tem um agente brasileiro que retorna para o Brasil, que é um crime que autoriza extradição, que é um crime, enfim, tem mais alguns requisitos, agora não me lembro, que autoriza todos esses preenchimentos, você pode punir ele aqui. Quer dizer, porque a moça foi... E o caso dela é um desses. Foi muito questionado em relação a isso, né? E aí a questão da imprensa, né? Que é uma coisa que eu critico demais, né? A imprensa sensacionalista. Porque ela quis aproveitar e tal. Então, tecnicamente, ela poderia registrar o caso no Brasil. Assim como poderia ter feito isso lá na França. Poderia tanto lá quanto aqui. Isso... Aí até também tem uma questão de idioma, tem uma questão de custo, tem uma série de coisas envolvidas também, né? E até porque, tirando o caso, se for verdade ou não, a denúncia dela, que ela também pode responder ela criminalmente, se for mentira a história dela, e ficar provado que foi uma mentira. O fato é que a gente tem que, em crimes de estupros, precisa dar voz para a vítima. São crimes silenciosos. Ele acontece no interior de casas, de boates, de festas, de hotéis, como foi do Neymar. Cristiano Ronaldo, acho que foi numa boate, se não estou enganado. Mas, enfim, se a gente não der valor para a vítima, para a palavra dela, quem vai dar? Aí, Carlos, é o seguinte, ela também, o pai do Neymar deu uma entrevista na Bandeirantes na segunda-feira, dizendo que o seu filho estaria sendo vítima de extorsão, que também já é outro crime. Quer dizer, então aqui a gente pode ter o crime do estupro, o crime virtual, a questão dos advogados, isso. Tem extorsão. E a dela de denunciação caluniosa ainda, que muito está sendo dito. Quer dizer, vai virar um estudo de caso esse assunto do Neymar nas escolas de direito mundo afora, eu acredito. Olha, esse caso infelizmente, uma repercussão que eu nunca tinha visto na internet tão recentemente, assim, eu uso, volta e meia o Twitter, eu gosto de acompanhar, principalmente para ver notícias, né? Ele é muito, muito ágil para isso, e tem os famosos trending topics, né? No final de semana, o assunto Neymar, eu contei, ele era 14 dos 20 assuntos mais discutidos no mundo. Era a palavra estupro, estava em trending topics, Neymar, denúncia, aí os memes... Claro, né? Porque a conversa, tirando todo esse enredo em volta, ela é engraçada, assim, por isso que foi feitas várias piadas, embora o fato seja muito triste, seja verdadeiro o Neymar ter feito estupro, seja ele falso. Ela ter feito uma denúncia justamente para tentar extorquir ele, para tentar manchar a imagem dele. Em qualquer dos cenários, é muito sério o assunto. O assunto. E aí é o seguinte, vai ser instalado um inquérito, é isso? Isso. Aí vão ser ouvidos, aí provavelmente vão requerer imagens do hotel, câmera de segurança, testemunhas e tal. Existe um prazo legal para isso? Para se ouvir isso, para começar efetivamente a andar o processo? Que assim, um crime ele tem dois momentos um pouco distintos processualmente falando. O primeiro é essa fase do inquérito. Em inquérito, eu não tenho réu, eu não tenho denúncia, tem uma representação. O inquérito é isso, ele serve para o delegado conduzir uma investigação e angariar provas. Que é o que está sendo feito agora. Que é o que está sendo feito. Foram lá na Granja Comari, ouvir a versão do Neymar. Parece que a moça, o que consta na mídia novamente, como é um processo nervoso, às vezes é chato você dar uma informação porque pode ser falso. Porque foi alguém tentando dar um furo, só alguma coisa do tipo. Parece que ela foi chamada 2 vezes para depor já e não foi. Isso foi publicado, acho que ontem à noite, que ela havia sido chamada pelo delegado para prestar informações, né? Colheu o depoimento dela, não foi. Em cima do... Porque assim,
ela fez um boletim de ocorrência com a versão dela. Exato. Aí a polícia foi até Grande Comari, provavelmente ouviu o Neymar. Tem uma segunda versão. A polícia, em tese... Aí que aconteceu uma bagunça. Pelo que foi lançado na mídia, foram ouvir ele para falar dos nudes, para falar da divulgação das imagens. Não foram ouvir ele para falar do estupro ainda. Porque os advogados dele falaram primeiro. É uma máxima dos advogados isso. Primeiro a acusação fala, depois a defesa. E aí eles estão esperando primeiro ver o que ela vai prestar o depoimento dela no inquérito do estupro, para daí sim o Neymar ser ouvido no inquérito do estupro. Aí é uma questão do direito mesmo. É uma questão de investigação. Como que corre, né? Primeiro a vítima fala, ou aquele que está fazendo a denúncia. Certo. E aí depois o investigado e, consequentemente, eventual testemunha, uma pessoa que ouviu, uma pessoa que estava lá perto, que viu o Neymar chegar, que não viu, enfim. Essa é a fase de investigação no âmbito policial. Isso. Do inquérito. Aí a gente colheu todos esses elementos. Aí o delegado ele vai dar uma espécie de opinião para o Ministério Público, que é quem pode oferecer denúncia. Ele fala, olha, eu ouvi ela, eu ouvi o Neymar, eu ouvi o gerente do hotel, o recepcionista do hotel, eu falei com o pai do Neymar. Eu acho que tem indícios do crime de estupro. Certo. Ele dá tudo isso, fala assim, Ministério Público, faça o que quiser com isso. O Ministério Público vai ver isso e olha, com base na investigação, aí ele constrói a denúncia dele. Ele começa a fazer um relato dos fatos e aí sim ele pode denunciar o Neymar. A justiça daí no caso. Aí sim, ele vai propor um processo penal contra o Neymar. Pode propor aqui no Brasil, aquelas requisitos que a gente estava conversando. Propôs o processo, o juiz vai receber essa denúncia e antes de tudo ele vai ver, tem alguns elementos mínimos para eu receber essa denúncia? Se tiver, olha, eu acho que tem, o relato dela é consistente, com as versões não batem, alguma coisa, a defesa, acho que tem que prosseguir o processo. Aí ele vai fazer aquela citação do Neymar, para ele responder o processo, e aí sim, começa a festa do processo. Isso, caso fique caracterizado o estupro. Caso não fique caracterizado, o Ministério Público pode daí oferecer uma denúncia contra a moça. Pode oferecer. Se ele tiver elementos consistentes, é justamente isso. O que as provas vão? Tudo isso é muito precoce, né? A gente está falando de uma denúncia, acho que de sexta-feira. Como que investigaram tanta coisa? Não tem como. Até hoje, menos de 5 dias. E para ver se dessas provas colhidas, do depoimento do Neymar, do próprio vídeo dele, é muito importante, das conversas que eles tiveram, vai ser um meio de prova importante para verificar se às vezes, olha, provavelmente essa menina está mentindo. Ela fez isso para atacar mais o Neymar. Diz o pai do Neymar que tem vídeos dos advogados, conversas, que eles estariam exigindo dinheiro e não sei mais o que dessa relação que é para não denunciar o Neymar. Então, pode ficar caracterizado sim que ela fez um crime de denunciação caluniosa, que também é um crime muito alto. A pena começa em 2 anos, só que vai até 8. Justamente porque qual que é a gravidade de você acusar uma pessoa injustamente de estupro? Até porque, e aí é outro ponto importante a citar, o fato de ser o Neymar, ele tem um peso diferente em todo esse processo, Carlos. Por exemplo, Deus o livre, né? O Márcio foi acusado de estupro, ele tem um rito. O fato de ser o Neymar, ele segue um rito diferente, por ser uma figura pública, com tantos interesses envolvidos, né? Porque já se falou, por exemplo, do Neymar, até o vice-presidente da CBF, o Caboclo, que é o presidente da CBF, deu uma entrevista ontem, ele está num evento da FIFA, e disse que o Neymar não tem menor chance de ser cortado. Hoje, o vice-presidente da CBF, que me fugiu o nome agora, já admitiu a possibilidade do corte do Neymar da seleção, que está se preparando para disputar a Copa América. Além disso, a própria Nike, que é patrocinadora do Neymar desde a infância, já se pronunciou que acompanha o caso com muito cuidado, né? Assim como o próprio Cristiano Ronaldo da Nike também é patrocinador. Aliás, quem é patrocinado pela Nike toma cuidado, né? Mas, enfim, tem uma série
de outros interesses, né? De patrocínio, de seleção, enfim. Isso interfere de alguma forma no processo? Olha, como advogado, alguém que ainda acredita na justiça, eu tenho que te falar que não. Ou imaginar que não. Deveria a não. justiça tem que ser imparcial. Ela tem que tratar o caso do Joãozinho, não do Márcio. Se o Joãozinho fosse acusado de estupro, igual ela tem que tratar o caso do Neymar. Só que causa estranha já, por exemplo, a celeridade disso tudo. Como que de ofício a delegacia do Rio de Janeiro está investigando já a divulgação das imagens dela durante o final de semana, ouvindo o depoimento dele na segunda de manhã. Sendo que a gente sabe que tem muita mais coisa para se investigar no próprio Rio de Janeiro. Então, esses casos midiáticos de pessoas públicas, figuras públicas em geral, eles atraem muito mais atenção da sociedade como um todo, porque eles repercutem na sociedade, até no modo da sociedade agir. Tanto que aquela vez que houve a invasão das fotografias da Carolina Dickmann, tem uma lei hoje que é a chamada Lei Carolina Dickmann, para você punir pessoas que fazem invasão de dados e expõem imagens das pessoas. Então, não tem como negar que vai ser diferente. Vai ser sim. Esperamos que o trâmite seja todo igual a qualquer processo. Só que talvez a celeridade seja um pouco maior. Um pouquinho maior. Porque a sociedade exige esse tipo de resposta. Se eu estou falando de um caso Neymar, de um estupro, tem que ser esclarecido de uma vez. Ouve todo mundo, processa num processo, quer dizer, mas esclareça. Dê uma resposta para a sociedade. Até por causa de outros interesses. Como que fica um patrocinador do Neymar? Meu Deus, meu atleta é patrocinado. Se não é estupro, eu vou patrocinar isso? Eu não, vou cortar o contrato. PSG, eu não quero mais que o Neymar jogue no meu time. Seleção, não quero mais o Neymar aqui. Isso daqui demora 8 anos o processo. O Neymar está aposentado, com seus 30 e poucos anos, ele foi absolvido. Como que você repõe uma carreira de um jogador desse? Por isso que é delicado. O processo, infelizmente, vai ter que ser um pouco mais sério, justamente para a gente ter essas respostas. Ô Carlos, vamos supor que... aliás, vamos supor não. Esse caso você acompanhou também, eu também tenho acompanhado, rendeu muitos comentários na internet. E aí, comentários de todo tipo, né? Quando se publica lá, porque já surgiu a seguinte hipótese, a menina mandou nudes pro Neymar, as conversas e tal, foi para a França, chega lá e fala assim, não vai acontecer nada, né? Tem a questão machista da história. Isso também caracteriza um crime quando se faz tipo de comentário machista na internet, por exemplo? Isso é uma questão bem interessante a gente abordar aqui, porque hoje em dia a internet deu voz para as pessoas. A gente não sabe ainda se foi bom ou ruim, mas que deu voz, deu voz. Hoje a gente vai no portal da Globo, vai aqui no jornal, na nossa live, tem pessoa comentando. Pode falar, o cabelo do Márcio está horrível, o Carlos está com o dente sujo, as pessoas estão comentando. E assim como fizeram com o caso deles. As pessoas estão tomando juízo de valor, só que as pessoas têm que ter noção que tudo que elas dizem na internet é a mesma coisa, o impacto pode ter na vida da pessoa, do que estou falando verbalmente aqui, na cara da outra pessoa. Eu não posso chegar lá e falar na rede social, essa menina aí é uma vendida, ela está extorsindo, uma bandida, não sei o quê. Não tem como falar. Eu tenho prova disso, eu tenho indício de alguma coisa. Quem sou eu para falar se nem a justiça disse? Se a menina pode pegar o print, o Márcio está falando que eu tô bandida aqui, estou extorquindo o Neymar. O que o Márcio sabe? Vai lá e processa o Márcio. Mesmo que depois esse comentário seja retirado. Sim, mesmo que depois seja retirado. Uma vez que a pessoa fez o print screen, salvou o URL da postagem, que é aquele link, aquilo ali a pessoa salvou. Vira prova. Aquilo ali vira prova. Hoje em dia é normal, conversa de WhatsApp vira prova, prints de Facebook vira prova, link em comentário de blog, tudo hoje. O direito se modernizou também. Todo mundo acha que é muito rígido, é sério, mas ele está atento, está moderno, está conhecendo o que está acontecendo na sociedade. Tem que ser adaptado? Tem que ser adaptado. Só que aos pouquinhos, tudo sendo modelado. As pessoas têm que tomar cuidado, sim. Muito bem. O Marcão Breda também está nos assistindo, o Pedro Davidoff.
a Jo Biersdorf, hoje é o dia dos off, né? A Rádio Integração de Toledo também está nos assistindo. Fugiu algum crime disso aí? Porque, ó, eu vou confessar para você, eu de tanto tempo na profissão de jornalista, né? E a convivência com vários advogados, aliás, o Carlos já me defendeu alguns, o Rui, né? Enfim, o pessoal lá do escritório, a doutora Bruna Nezelo, o Bruno, a galera lá conheço todos de cabo a rabo, né? Porque nesses anos todos a gente acaba também sendo processado. Mas confesso que eu nunca tinha visto um caso envolver tantos crimes como esse do Neymar, e talvez também por isso tenha chamado a atenção, né? Exatamente. Porque envolve o Neymar, a moça, os advogados, ex-advogados, enfim. Fugiu algum crime nessa Olha, vamos recapitular. Começa com o denúncio de estupro. Aí parte para a divulgação das imagens dela, íntimas dela, pelo Neymar. Depois a gente tem os ex-advogados dela, que podem ter cometido um crime de violação de sigilo profissional. Tem a questão do Conselho de Ética da OAB. A questão do Conselho de Ética da OAB. Tem a denúncia... Se for falsa a denúncia dela do estupro, ela pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Então acho que a gente... Tem uma suposta extorsão. Essa suposta do pai do Neymar ainda. Né? Então, eu acho que nem acabou por aí. Deixa a semana terminar que vai aparecer mais uns 3 ainda. Muito bem. Ó, Carlos, quero te agradecer demais pela tua presença aqui. Aliás, é o seguinte, mandar um recado pro Rui aqui. Vamos trazer mais vocês aqui, explorar mais. Direito consumidor, direito eleitoral, o próprio direito criminal, enfim. Eu entendo que as pessoas tivessem um pouquinho mais noção do que é direito e deveres, nós teríamos uma sociedade um pouquinho melhor, vocês teriam menos trabalho. Imagina. Não estou querendo tirar o trabalho de vocês, mas eu acho que a gente tem esse papel também de orientação, né? Sim. Não, pra gente eu particularmente agora posso falar, foi um prazer estar aqui contigo hoje, poder conversar de um assunto tão sério, de uma maneira até descontraída, a gente conseguiu rir um pouco, brincar um pouco, embora o assunto seja sério, e trazer um pouco de transparência para esse caso aqui, que está chamando a atenção de todo mundo, falar com um pouco também de sobriedade, né? Não acusar o Neymar, acusar a moça, acusar o pai do Neymar, acusar os advogados. Esse sim eu vou tomar um pouco de partido, acusar, porque não é o tipo de conduta que eu compactuo. Para mim, os advogados... Se não dá para confiar num advogado, um cliente, não confia no seu advogado, vai confiar em quem? Vai confiar em quem? É verdade. Concordo com você. Está aqui o jornal já, porque nós temos a tradição que o convidado pede música. Pediu uma música? Pediu uma música. Então você vai pensando aí na música? Vamos pensar na música. Eu quero destacar aqui, a campanha da febre aftosa. Toledo já vacinou em torno de 94%, mas nós estamos aqui na fase de notificação e tal. Toledo vai atingir os 100%, que é muito importante, porque o estado do Paraná deverá, muito em breve, se tornar estado livre de aftosa sem vacinação, como é o caso de Santa Catarina. Isso vai abrir muitos mercados na questão da carne bovina, porque abre muitos mercados e a questão econômica importantíssima. E hoje é comemorado o Dia do Meio Ambiente, tá? Então, hoje é o Dia do Meio Ambiente. E aqui, que eu falei, advogados afirmam que Neymar não cometeu crime em relação à divulgação das fotos. Exato. Você falou que o assunto é sério, mas tem alguns memes que, olha, o melhor para mim, o melhor de todos, né? Eu vou me abster dessa parte, não pode dar parte jurídica, eu vou te perdoar. Mas o melhor meme que eu recebi, de todos que eu recebi, foi o seguinte, né? A sorte do Neymar, que é solteiro, não precisou apagar as conversas com a moça. Porque se ele fosse casado, ele estava condenado já. Porque ele ia ter que apagar as conversas com a moça, né? Não ia ter um histórico para poder provar. Olha, essa foi a melhor de todas. É verdade, tem sua razão. Tem sua razão, né? Quer dizer, a gente brinca, né? Mas a maior defesa do Neymar foi a manutenção da conversa. Seja lá por qual motivo tenha sido, mas a manutenção da conversa foi talvez seja a salvação, aspas, caso ele não tenha cometido esse crime. Eu acho que a parte de ser salvação dele ou dela é importante porque ajuda a esclarecer os fatos. Isso. É um meio de prova,
junto com os demais, todo mundo vai ser ouvido, mas é importante, quanto mais prova, melhor, porque a gente busca o quê? Saber o que aconteceu, só a verdade, só isso que a justiça vai tentar. É verdade, concordo plenamente com você. E a música? Olha, eu estava pensando aqui uma que eu tenho ouvido bastante no Spotify, que está em áudio, eu não sei pronunciar, sou péssimo com inglês. Não, isso não tem problema, que a Jéssica ela é boa, craque. é uma das que está em alta, aquela Old Road Town. Eita! Old de velho, road de estrada, town de... Vê se acha ela, acho que é assim o nome. Liz Nas X. Falou pior que eu ainda. Não, a Jéssica é o seguinte, a Jéssica nós estamos dando um banho de civilidade nela. Mas achou a música. Achei É uma das mais tocadas. o nome pode... do cantor em si é Lil Nas X. É X, só X. X. Pode ser Em também. inglês pode, é X. pode ser né? também. Pode A ser música também. é Old Town Road. Isso, Old né? Town Road. Old Town Road. Muito boa essa música. Pode colocar. Muito bem. Ô Carlos, ó, brigadão, tá? Márcio, manda um obrigado abraço pro pelo pessoal convite. lá. Show de bola. Amanhã vem o pessoal aqui falar sobre cultura. Na sexta, Jéssica, vem os Miseráveis, vem aqui ou não vem? Vem aqui. É bom mesmo, o pessoal dos Los Miseráveis Caracoles, é isso? É Los Mendigos Coronésios. Los Mendigos Coronésios. Não, mas é dia 14. Nessa sexta-feira veio um cantor autoral. Você esqueceu o nome. Esqueci o nome Amanhã a gente traz o nome dele aqui, dele. sem problema. Essa mesmo. Ó, é um rap. Rap americano, mais forte. Muito boa ela. Boa pra vir no Boa. carro, no trânsito, é boa. Boa, quando você estiver estressado aí, ó. Muito bem. Terminamos hoje com o Carlos Papo falando Obrigado sobre o caso por Neymar. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de ativar as suas notificações. Nós voltamos amanhã a partir das 10 da manhã aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste.